negando, né? Ao contrário, a gente está querendo que todos possam participar dessa fantástica possibilidade de criação que a tecnologia avança em culturas e linguagens para todos, não só para o professor, como para os alunos. No mundo que o senhor acabou de mostrar, necessita da internet para acessá-la. Isso eu estou errada? Professora, boa a sua fala. Assim, uma coisa eu sempre digo para quem está na área. Eu sou professor de tecnologias aplicadas em educação, eu sou professor de linguagem de programação para a web. Professor de Java, coisa pesada na de programação. Eu digo o seguinte, não dá para ter tecnologia sem infraestrutura. Né? Não adianta. Então, eu vou colocar aqui um computador 386, eu vou fazer essa apresentação aqui com banda larga, com banda de escada, né? Com acesso de escada. Então, não adianta. Não vai dar certo. Pode até dar certo, mas vai ser um tiro no pé, como dizem por aí. Tá? Muitas dessas tecnologias aqui eu não preciso de acesso à internet. Eu posso trabalhar com mapas mentais conceituais com meus alunos na mão. Né? A ferramenta tecnológica ela é para representar esse processo. Mas eu posso desenhar uma cartolina, se eu não tiver a ferramenta, desenho lá e faço isso na mão, sem problemas. O programa pode ser instalado no computador, tá? E isso é utilizado. Eu tenho, a convite de algumas escolas do Estado, Baixada Fluminense, né? Eu tenho palestrado alguma coisa nesse nível aqui para os professores. Porque já tem lá o conjunto de banda larga, com um laboratório, e eu chego para poder, mais uma conscientização e apresentação dessas ferramentas, tá? Do que propriamente dizer para eles que esse é um mundo fantástico. E aí, assim, a minha surpresa é de que, assim, Ricardo, num desses debates, o professor falou o seguinte, Ricardo, isso tudo é fantástico, mas eu não sei passar um e-mail. Né? Eu falei, não, mas aí, enfim, eu fui brincar, você consegue passar um e-mail? Eu não sei. Aí a gente aprendeu na hora, porque o camarada entendesse passar um e-mail, por exemplo. Tá? Mas assim, tem que ter capacitação, obviamente, né? Tem que ter alguém, dentro desse contexto aqui, alguém que seja realmente, de preferência, que conheça a educação, que é importante, não vem dizer que a educação não é parte para isso, né? E tem que ter um tecnólogo, tem que ter um técnico. Aí, se você conseguir isso, né? Agora, não dá para poder fazer um trabalho como esse sem infraestrutura. Tá? Então, vou colocar um laboratório aqui, não vou ter acesso à internet, não vai adiantar. Né? Pode até adiantar, pode até ser alguma coisa, mas não vai ser um trabalho legal. Tá? Então, assim, é a fala que eu tenho com os professores. E, assim, tem professor que ficou, tem um professor que ficou assim, ficou tão triste comigo. Pô, Ricardo, você chegou agora, eu estou me aposentando. Né? Você chegou agora com tudo isso, eu estou me aposentando, nunca vi isso na minha vida. Um ambiente de aprendizagem lá, eu nem preciso fazer as minhas aulas novamente, está tudo lá, os alunos, vídeo, etc. Sim, a minha fala é essa, não tem como ter alguma coisa nesse nível sem estrutura, professor nenhum. Sou eu aqui, bom dia. Bom dia. Eu gostei muito da sua apresentação, eu já conheço o Moodle, né? Não conhecia as interfaces que você trouxe. Mas eu queria só comentar um pouco a pergunta da nossa colega, mas mesmo em relação à questão da capacitação, né? Porque assim, você mostrou as interfaces, mas como é que fica essa capacitação com o professor? Né? Como é que esses conteúdos são trabalhados usando essas interfaces? E como é que esses conteúdos são... como é que os professores repassam esses conteúdos para os seus alunos? Eu queria que você trouxesse um pouco de questão mais didática, né? Assim, não só o software pelo software, mas como é que os conteúdos são trabalhados. Por exemplo, o Skype é usado somente como interface de comunicação para gerar dúvida do aluno, ou se no Skype também são discutidas questões didáticas, questões conceituais de conteúdo, enfim, se você usa essas interfaces também como interfaces de conteúdo. Obrigada. Bom, professora, essas disciplinas, né, essas ferramentas, como são usadas? Eu tenho, por exemplo, uma turma extremamente heterogênea. Eu tenho biólogo, tenho psicólogo, tenho gente de informática, inclusive tem alguns alunos aqui da pós-graduação assistindo agora a palestra. Tá? Então a gente começa em forma de projeto. Tá? E nesse projeto a gente vai, olha, eu preciso, por exemplo, eu tenho artigos agora,
né, produzidos pelas turmas, do uso da ferramenta do Google Docs dentro do Moodle. Tá? Eu tenho a utilização de mapas conceituais para poder representar no plano de aula. Enfim, começa com um projeto. Eu não deixo de forma alguma que seja, eu vou apresentar uma ferramenta e deixo solta. Essa ferramenta tem que fazer parte de um projeto desde o início da turma. Tá? E, enfim, assim como o Skype. Existe a necessidade, de repente, de, como eu usei aqui com o aluno, de visualizar um documento, de compartilhar um documento com o aluno. Então, vamos usar o Skype nessa hora. Mas se a sua banda larga não for possível, essa possibilidade, não adianta. Tá? Então, assim, a gente tenta, obviamente, dentro de um plano pedagógico, a contemplação dessas ferramentas. Tá? O desafio para mim foi o seguinte: Ricardo, você tem que apresentar pelo menos 12 ferramentas, tá? E, enfim, tem um artigo que os próprios alunos fizeram, 60% não conheciam, por exemplo, mapas mentais. Eles nunca usaram. Tá? E aí começam a representar planos de aula usando mapas mentais. Enfim, uma série de situações didáticas que podem ser implementadas usando essas ferramentas. Tem aqui. Ih, gente, olha, vocês vão odiar pro resto da vida, hein? Já pensou? Tomou um café? Bom dia. Eu queria fazer perguntas sobre algumas ferramentas que o senhor apresentou aí. Por exemplo, isso, né? Eu queria saber se ele é para publicação de documentos e se ele seria parecido ou similar àquele Dropbox. Isso, Ele teria a mesma função. mesma função. Tá, e ele tem algumas ferramentas a mais do que o Dropbox? Não. Aí seria Eu acho que sim, eu acho que é mais fácil o Dropbox. Muito mais simples de trabalhar. Né? Acho que visualmente também. Tá, e pode ser também qualquer tipo de arquivo, vídeos. Você converte para PDF de preferência. Converte para PDF. Para poder fazer isso. Tá. Outra coisa também, aquele mapa conceitual. Sim. Eu já uso esse mapa conceitual, só que eu não sabia